Vamos falar agora sobre a força de atrito. Bom, uma introdução primeiro. Para podermos conseguir mover um objeto, retirar e arrastar uma caixa do lugar, precisamos vencer uma força de atrito. Assim como os carros, que utilizam uma parte de sua energia apenas para vencer forças de atrito existentes entre partes do motor. Mas também, caso não fosse a força de atrito, não conseguiríamos realizar uma caminhada. Nosso pé escorregaria e não sairíamos do lugar. As costuras das roupas seriam desfeitas. Seria impossível trançar tecidos caso não houvesse o atrito. Os nós, eles poderiam ser facilmente desfeitos e os pregos perderiam sentido, pois eles escorregariam e não conseguiriam manter as coisas unidas. Como podemos observar a força de atrito? Existem duas situações que tornam bem clara a existência da força de atrito. Primeiro, temos uma caixa, um bloco. Aplicamos sobre esse bloco uma força F1. Mas esse bloco continua em repouso. Ora, se o bloco está em repouso, sabemos, pela segunda lei, que a força resultante que atua nele é zero, pois não há aceleração. Como a nossa força é uma força horizontal para a direita, para que a força resultante seja zero, é preciso que ela seja equilibrada por outra força aplicada ao bloco horizontal para a esquerda. Essa força é a força de atrito aqui entre o piso e o bloco. Como essa força está equilibrando F1, nós temos que a soma vetorial dessas forças é nula, portanto, temos que o módulo da força de atrito 1, nesse primeiro caso, é igual à força que estamos aplicando, por isso o corpo permaneceu em repouso. Outro exemplo é quando aplicamos a um corpo uma força F2 qualquer, e esse corpo agora se desloca em movimento uniforme. Ora, se você está em casa e empurra uma caixa e essa caixa está se deslocando com movimento retilíneo uniforme, você sabe que a força resultante que atua nessa caixa é nula. Portanto, existe uma força contrária aqui à sua força F2 aplicada, que é a força de atrito entre o bloco, entre a caixa e o chão. A soma vetorial dessas forças é nula, por isso o corpo está em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, a nossa força de atrito tem o mesmo módulo da força F2 aplicada. São duas situações que podemos observar facilmente no nosso dia a dia e faz com que a gente entenda que existe uma força de atrito sendo aplicada a esses corpos. Mas qual o motivo? Por que existe a força de atrito? Ora, se observamos a região aqui de contato entre dois corpos e conseguimos ampliar essa região, mesmo para corpos que parecem ser superfícies lisas, eles possuem micro-rugosidades. Essas rugosidades dão um aspecto à superfície de que existem vários picos e vários vales aqui. Em determinadas regiões onde o contato é mais intenso, ocorre o que nós chamamos de soldas a frio. Portanto, duas superfícies, quando entram em contato, formam essas regiões de soldas a frio. E para agora existir o deslizamento, quando puxamos esse corpo e tentamos fazer com que haja o deslizamento entre as superfícies, precisamos romper todas essas estruturas de soldas a frio, fazendo o corpo iniciar o seu movimento. Quando esse corpo inicia o seu movimento, agora haverá constantemente a formação e rompimento de outras estruturas de soldas a frio, fazendo com que exista ainda atrito entre essas superfícies. Vamos entender agora essas duas situações de atrito. O que é um atrito estático e o que é o atrito cinético. Bom, já vimos que ao aplicar uma força em um determinado corpo e esse corpo não desliza sobre a superfície, significa que temos uma força de atrito entre o corpo e a superfície que equilibra a nossa força aplicada.
Ora, mas se vamos aumentando a nossa força aplicada e o corpo ainda permanece em repouso, significa que a força de atrito também aumentou. Essa força de atrito chamamos de força de atrito estático, pois não há deslizamento do corpo em relação à superfície. É uma situação estática. Claro que sabemos que existirá uma situação limite, onde aumentamos suficientemente a nossa força e essa força continua sendo equilibrada por uma força de atrito estático, só que essa é a força de atrito estático máxima. Ou seja, a partir dessa força, se aumentarmos um pouco mais a nossa força, haverá o rompimento de todas as ligações entre o corpo e a superfície e esse corpo iniciará o seu deslizamento. Dizemos que esse corpo, nessa situação, está na iminência do movimento e a sua força de atrito estática é a força de atrito estático máxima. Agora, quando esse corpo começa a deslizar sobre a superfície em um movimento e queremos que esse movimento seja um movimento uniforme, ou seja, um movimento com velocidade constante, notamos experimentalmente que a força que nós aplicamos, ela precisa ser menor do que a força necessária para iniciar o movimento do corpo. Ou seja, quando esse corpo começa a deslizar, agora podemos fazer esse corpo deslizar com a velocidade constante, aplicando uma força menor do que a força máxima que aplicamos anteriormente para fazer o corpo iniciar o seu deslizamento. Você já deve ter notado isso quando tentou empurrar na sua casa, por exemplo, um armário, ou quando você tentou ajudar um colega empurrando um carro, por exemplo. Você sabe que antes de fazer o corpo começar a se deslocar, a força que você faz ela é maior, do que a força que você precisa continuar fazendo agora para que esse objeto continue se deslocando com uma velocidade constante. Bom, como seria então o gráfico de nossa força de atrito? Atenção! Se fazemos aqui um gráfico de força de atrito em função do tempo, analisando aquelas situações que estudamos, vemos que a força de atrito ela aumenta com o tempo até um valor máximo. Ora, que é a força de atrito estático máxima. No tempo, que será o início do nosso movimento. A partir daqui, o corpo vai adquirir movimento. Mas, quando esse corpo começa a se mover, há uma queda nessa força de atrito, até que essa força de atrito vai tender a uma constante, que será a nossa força de atrito cinético, que será aproximadamente uma constante agora no tempo. Esse é o gráfico da força de atrito. Professor, qual a relação entre a força de atrito e a normal? Bom, quando nós encostamos suavemente a nossa mão na parede e tentamos deslizar ela pela parede, notaremos uma força de atrito menor. No entanto, se apertamos, se imprensamos a mão na parede e tentamos deslizar essa mão pela parede, notaremos uma força de atrito agora maior. Ou seja, a força de atrito ela aumenta com o aumento da força normal e ela diminui com a diminuição do módulo da força normal. Quer dizer que a força de atrito é diretamente proporcional à força normal. Professor, qual é a direção e sentido da força de atrito? Ora, a direção da força de atrito é paralela à superfície. E qual é o seu sentido? O sentido da força de atrito é contrária ao deslizamento. Agora, atenção, eu disse contrária ao deslizamento e não contrária ao deslocamento. Veja que quando colocamos a mão aqui na parede e tentamos deslizar a mão na parede, a nossa força de atrito será contrária ao deslizamento e, nesse caso, também será contrária ao deslocamento da nossa mão, já que a nossa mão está se deslocando no sentido do deslizamento. No entanto, quando estamos andando, por exemplo, nós tocamos com o pé no chão,
tentamos deslizar o nosso pé para trás. Ao tentar deslizar o pé para trás, a força de atrito nos leva para frente, nos empurra para frente. Nesse caso, a força de atrito está apontando no sentido de nosso deslocamento, mas contrária ao deslizamento entre as superfícies. Qual será o módulo da força de atrito? Já vimos que a força de atrito ela é diretamente proporcional à normal, de forma que a força de atrito estático máxima ela tem um módulo que é igual a um coeficiente de atrito estático vezes o módulo da normal. Força de atrito é diretamente proporcional à normal. E a força de atrito cinético, ela vai ter um módulo que é um coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Esses coeficientes são constantes que variam de acordo com a superfície. Primeira observação que fazemos é que a força de atrito estático máxima, sabemos que ela é maior do que a força de atrito cinético, mas a força de atrito estático máxima é calculada como coeficiente de atrito estático vezes a normal, e a força de atrito cinético é calculada como coeficiente de atrito cinético vezes a normal, de forma que observamos que o coeficiente de atrito estático, então, é maior do que o coeficiente de atrito cinético para as mesmas superfícies sempre, tá certo? Outra observação é quando se diz o seguinte: a força de atrito estático é sempre maior que a de atrito cinético. Veja, o estudante, à primeira vista, analisa, tá certo, essa questão e diz que isso aqui é verdade. Só que isso é falso, tá? Alguns estudantes confundem muito isso. Isso é falso, professor. Não é que a força de atrito estático é maior sempre do que a força de atrito cinético, mas a força de atrito estático máxima, ela é maior do que a força de atrito cinético. Repare que a força de atrito estático, lá no nosso gráfico, ela partia de zero e ela aumentava até um valor máximo. Esse valor máximo é maior do que a força de atrito cinético. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido mais sobre a força de atrito. Até o nosso próximo encontro. Até mais!